Audiolivro Mordomo Eficaz: Como multiplicar os recursos com sabedoria, de Ellen G. White. Capítulo 17. A mensagem de Malaquias. As reprovações, advertências e promessas do Senhor são dadas em linguagem definida em Malaquias 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? O Senhor responde: nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Versículos 8 e 9. O Senhor do céu desafia aqueles a quem ele tem suprido com sua generosidade para que o provem. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Versículo 10. Essa mensagem nada perdeu de sua força. Ela é tão nova quanto sua importância. Como novas e contínuas são as dádivas de Deus. Não há dificuldade em compreender qual seja nosso dever à luz dessa mensagem dada por intermédio do santo profeta de Deus. Não somos deixados a tropeçar nas trevas e na desobediência. A verdade é exposta claramente e pode ser claramente entendida por todos os que desejam ser sinceros à vista de Deus. O dízimo de toda a nossa renda é do Senhor. Ele põe a mão sobre a parte que especificou que lhe devemos devolver e diz: eu permito que você usufrua de minha generosidade, depois de ter separado o dízimo e de ter se apresentado diante de mim com dádivas e ofertas. O Senhor pede que seu dízimo seja entregue em seu tesouro. Estrita, honesta e fielmente seja devolvida essa parte a ele. Além disso, ele pede nossas dádivas e ofertas. Ninguém é forçado a apresentar ao Senhor seus dízimos e ofertas. Mas a mesma certeza com que a palavra de Deus é dada a nós, sem dúvida, ele exigirá o que lhe pertence, com juros, da mão de todo ser humano. Se as pessoas forem infiéis em dar a Deus o que é dele, se desrespeitarem a ordem que ele deu aos seus mordomos, não terão por muito tempo a bênção daquilo que o Senhor lhes confiou. O Senhor deu a cada um a sua obra. Seus servos devem agir em sociedade com ele. Se quiserem, as pessoas podem se recusar a se unirem com o Criador. Poderão se recusar a se entregarem ao seu serviço e negociar com os bens que ele lhes confiou. Poderão deixar de exercer a economia e o domínio próprio. E poderão se esquecer de que o Senhor exige devolução daquilo que ele lhes deu. Todos esses são mordomos infiéis. O mordomo fiel fará tudo o que lhe for possível no serviço de Deus. O único objetivo que terá diante de si será a grande necessidade do mundo. Reconhecerá que a mensagem da verdade deve ser dada não somente em sua vizinhança, mas também nas regiões distantes. Sempre que o homem alimenta esse espírito, o amor à verdade e a santificação que receberá pela verdade vão banir a avareza, a fraude e toda espécie de desonestidade. Review and Herald, 1 de dezembro de 1896. Inadimplência atrevida. Entendo que você está também proclamando que não devemos dar o dízimo. Meu irmão, tire o sapato dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. O Senhor falou com relação a devolver os dízimos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Malaquias 3, versículo 10. Recentemente tive luz direta do Senhor sobre esse assunto, de que muitos adventistas do sétimo dia estavam roubando a Deus nos dízimos e ofertas. E me foi claramente revelado que Malaquias apresentou o caso
como ele realmente é. Como se atreve, então, o ser humano até mesmo pensar no coração que uma sugestão para reter os dízimos e ofertas venha do Senhor? Onde, meu irmão, você se desviou do caminho? Ponha os pés de novo no caminho reto. Testemunhos para Ministros, página 60. Roubar a Deus. Ter o nome no livro da igreja não faz de você um cristão. Você precisa trazer suas doações ao altar de sacrifício, cooperando com Deus no máximo de sua capacidade, para que Ele possa revelar a beleza de sua verdade por seu intermédio. Não recuse nada ao Salvador. Tudo é dele. Você não teria nada para dar se ele não tivesse dado antes. O egoísmo tem se introduzido e se apoderado do que pertence a Deus. Isso é cobiça, que é idolatria. Os seres humanos monopolizam o que Deus lhe emprestou, como se isso fosse propriedade deles, para fazerem o que quiserem. Quando sua necessidade de angariar riquezas é satisfeita, pensam que suas posses se tornam valiosas à vista de Deus. Isso é uma cilada, um engano de Satanás. De que valem a pompa e a ostentação exteriores? O que ganham os homens e as mulheres com o orgulho e a autocondescendência? Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Mateus 16, versículo 26. O tesouro mundano é efêmero. Somente por Cristo poderemos obter riquezas eternas. A riqueza que Ele dá está acima de toda avaliação. Tendo achado a Deus, você é extremamente rico na contemplação de seu tesouro. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, versículo 9. Pergunte a si mesmo: o que estou fazendo com os talentos do Senhor? Você está se colocando no lugar em que se pode aplicar as palavras: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda? Malaquias 3, versículo 9. Vivemos num tempo de solene privilégio e santo legado, um tempo em que nosso destino está sendo decidido para a vida ou para a morte. Despertemos! Você que diz ser filho de Deus, traga seus dízimos para o tesouro dele. Dê sua oferta de forma voluntária e generosa, segundo a prosperidade que Deus lhe deu. Lembre-se de que o Senhor confiou a você talentos com os quais deve diligentemente negociar para ele. Lembre-se também de que o servo fiel não busca nenhum reconhecimento. Todo louvor e glória são dados ao Senhor. Tu me entregastes o teu depósito. Nenhum ganho se poderia ter sem que primeiro tivesse havido um depósito. Não poderia haver juros sem o principal. O Senhor adiantou o capital. Dele vem o êxito no negócio, e a ele pertence a glória. Ah, se todos os que conhecem a verdade apenas obedecessem aos ensinos dessa verdade! Por que é que as pessoas, estando no próprio limiar do mundo eterno, são tão cegas? Falando em termos gerais, não há escassez de recursos entre os adventistas do sétimo dia. No entanto, muitos adventistas do sétimo dia deixam de reconhecer a responsabilidade que sobre eles repousa de cooperar com Deus e com Cristo na obra da salvação. Não revelam ao mundo o grande interesse de Deus pelos pecadores. Não procuram aproveitar ao máximo as oportunidades que lhes são concedidas. A lepra do egoísmo tomou conta da igreja. O Senhor Jesus Cristo curará a igreja dessa terrível enfermidade, se esta quiser ser curada. O remédio encontra-se no capítulo 58 de Isaías. Review and Herald, 10 de dezembro de 1901. Um assunto sério. Apropriar-se dos bens do Senhor e praticar furto para com Deus é coisa séria, pois, ao fazê-lo, as percepções se tornam pervertidas e o coração endurecido. Quão árida é a experiência religiosa
e quão nublado o entendimento daquele que não ama a Deus com amor puro e abnegado, e portanto deixa de amar ao próximo como a si mesmo. O último grande dia revelará tanto a eles como a todo o universo quanto bem poderiam ter feito se não tivessem seguido suas inclinações egoístas e, assim, roubado a Deus nos dízimos e ofertas. Poderiam ter depositado seu tesouro no banco do céu, preservando-o em bolsas que não envelhecem. Lucas 12, versículo 33. Mas, em vez de fazerem isso, gastaram-no consigo mesmos e com seus filhos, e pareciam ter medo de que o Senhor tirasse deles um pouco do dinheiro ou sua influência. Assim tiveram de sofrer perda eterna. Contemplem eles as consequências de reter o que é de Deus. O servo preguiçoso, que não põe o dinheiro do Senhor a render juros, perde uma herança eterna no reino da glória. Review and Herald, 22 de janeiro de 1895. Defraudar o Senhor é o maior crime de que uma pessoa pode ser culpada. E ainda assim, esse pecado está profundamente enraizado e difundido. Review and Herald, 13 de outubro de 1896. Cada centavo será cobrado. Você vai deixar de dar ao Senhor o que pertence a Ele? Vai desviar do tesouro a parte dos recursos que o Senhor reivindica como sua? Sendo assim, você está roubando a Deus, e cada centavo é contabilizado contra você nos livros do céu. Review and Herald, 23 de dezembro de 1890. Por que alguns não recebem as bênçãos? Apressem-se, meus irmãos e irmãs, a levar a Deus um dízimo fiel e também uma oferta voluntária de gratidão. Há muitos que não serão abençoados enquanto não devolverem o dízimo que retiveram. O Senhor espera que vocês reparem os erros do passado. A mão da santa lei repousa sobre todos os que desfrutam as bênçãos de Deus. Todos os que retiverem o dízimo devem fazer um perfeito ajuste de contas, trazendo ao Senhor aquilo de que haviam privado sua obra. Façam restituição e levem ao Senhor ofertas pacíficas. Que se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Isaías 27, versículo 5. Se vocês reconheceram que fizeram mal em se apropriarem indevidamente dos bens de Deus, arrependendo-se franca e completamente, Ele perdoará a transgressão de vocês. Review and Herald, 10 de dezembro de 1901. Trevas na igreja. Alguns deixam de ensinar o povo a cumprir com todo o seu dever. Pregam a parte de nossa fé que não cria oposição ou desagrada aos ouvintes, mas não declaram toda a verdade. O povo aprecia a pregação deles, mas há falta de espiritualidade porque as exigências do Senhor não são atendidas. Seu povo não lhe devolve em dízimos e ofertas o que lhe pertence. Esse roubo a Deus, praticado tanto pelos ricos quanto pelos pobres, traz trevas às igrejas, e o pastor que com elas trabalha e não lhes mostra a vontade de Deus claramente revelada é condenado com o povo por negligenciar seu dever. Review and Herald, 8 de abril de 1884. Retenção egoísta é registrada. Deus lê o pensamento cobiçoso em cada coração que se propõe a reter o que é dele. Ele vê os que são egoisticamente negligentes em devolver seus dízimos e levar ao tesouro as dádivas e ofertas. O Senhor Jeová compreende tudo isso. Como há diante dele um memorial escrito daqueles que temem ao Senhor e que se lembram do seu nome, assim também é conservado o registro de todos os que se apropriam das dádivas que Deus lhes confiou para serem usadas na salvação de pessoas. Review and Herald, 16 de maio de 1893. Grande perda para o mordomo infiel.
A promessa aos que honram a Deus com seu patrimônio ainda está registrada nas páginas sagradas. Se o povo do Senhor houvesse obedecido fielmente às suas orientações, a promessa teria se cumprido para ele. Porém, quando os seres humanos desrespeitam as exigências de Deus, que lhes são apresentadas claramente, o Senhor lhes permite seguir seu próprio caminho e colher o fruto de seus atos. Todo aquele que, para seu próprio uso, apropria-se da parte que Deus tem reservado, está demonstrando ser um mordomo infiel. Não somente perderá o que reteve de Deus, mas também o que lhe foi dado como seu. Review and Herald, 4 de fevereiro de 1902. Querido ouvinte, que em sua oração hoje, o seu pedido a Deus é que você tenha sabedoria e força para se manter ou se tornar fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas constantemente. Eu convido você a se inscrever no canal O Bom da Bíblia no YouTube. Ali também você tem áudios de outros livros e também áudio do Ano Bíblico. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe.